Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, no instante imagino uma linda gaivota a voar no céu. Gente, eu tô aqui, professores, né, da IMEB, professora Maria Nazaré Pimentel, de Indaiatuba. Estou aqui muito feliz. Olha aqui, ó, isso aqui eu ganhei numa escola, essa camiseta, e estou muito feliz porque eu estou falando a pedido da minha sobrinha Edilaine, filha da minha irmã Maria Edi, e ela pediu que eu conversasse com vocês sobre a minha vida. Então, quando eu falo da minha vida, é maravilhoso, e quando eu falo para professores, eu falo muito para professores aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, também já estive em algumas cidades de São Paulo, por exemplo, já estive em Jacareí, né, nos 100 anos da biblioteca, já estive em São José do Rio Pardo também falando com professores, isso antes da pandemia. Depois veio a pandemia e não consegui mais viajar. Inclusive, eu passava, acho que até me hospedei em Indaiatuba para pegar o voo, porque o voo para Passo Fundo sai de Campinas e fica aí perto, se eu não me engano, né? Então, professores, eu comecei com essa música, Aquarela, porque ela fala desse poder da imaginação, que a gente começa numa folha qualquer, desenha um sol amarelo, e isso vai para o mundo e vira avião, né? E vira gaivota. Isso é a imaginação. Eu vim de uma família muito pobre, meus pais eram analfabetos, os avós da Edilaine, o João Pedro e Maria Eva, eram analfabetos, tiveram 10 filhos, meu nome de nascimento é José Antônio Machado, hoje meu nome literário é Pablo Moreno, vocês podem procurar depois no Google sobre quem é esse Pablo Moreno que vos fala. E o que teve de diferente na minha vida que me transformou quando meus pais sequer sabiam ler, quando nós não tínhamos livro em casa? A contação de história. Meu pai, minha mãe, meus avós, meus vizinhos tinham muito a questão de se juntar as crianças, juntar mesmo os adultos e contar histórias. E essas histórias fizeram toda a diferença na minha imaginação, na minha capacidade de ver que aquele mundo lá do interior, numa casinha de madeira, restrito, pequeno, lidando com os animais, ele poderia ser muito maior. E isso, eu ficava encantado, ia dormir com aquelas histórias, muitas delas muito assustadoras. Hoje a gente tem dificuldade de contar histórias complexas para as crianças, achando que as crianças são incompetentes ou não capazes de aprender a história. As crianças trabalham com a simbolização e a ressignificação do seu cotidiano, das suas dores, dos seus monstros, muito mais do que os adultos. A gente tem esse preconceito de que a criança não está preparada para trabalhar com os temas complexos. Meu pai, minha mãe, meus avós não tinham medo nenhum de contar pra gente muito pequeno história de assombração, de morte, de terror e todas essas coisas. Então isso foi importantíssimo, né? Eu ter esse universo das narrativas. Existe um livro que eu recomendo sempre para os professores quando eu converso com eles, que se chama A Casa Imaginária, Leitura e Literatura na Primeira Infância, da Yolanda Reis. E esse livro conta a experiência de contação de história com criança vítima de histórias com crianças vítimas do tráfico de drogas na Colômbia. E ela mostra como a contação de histórias, desde o bebê, desde a barriga da mãe, ela é importante para a criança construir a sua fragmentação do cotidiano, para ela significar as suas dores, os seus medos, as suas alegrias. A história, com início, meio e fim, para uma criança, mostra como a vida pode estar significada, que aquela dor pode ser passageira, que lá no fim tudo termina bem. Então, a história, segundo a Yolanda, as histórias, a contação de histórias para as crianças, de alguma maneira, constrói
costura o cotidiano, constrói uma narrativa com significado, com sentido, quando a vida dela não tem sentido, a vida dela não tem significado. E também a Yolanda diz que as histórias, elas ajudam a criança a desentranhar os seus monstros interiores, para que eles possam ser dominados. Uma outra coisa que me motivou muito a ser quem eu sou hoje, escritor, editor, hoje com muita alegria editamos muitos livros, foi uma professora. Uma professora que não desistiu de mim e que não desistia de nós naquela pequena escolinha multisseriada do interior. Uma professora que, ao ver que eu gostava de histórias, que eu gostava de contar histórias, ela começou a me trazer livros e me indicar livros. E ela me indicou um livro da coleção Vagalume, que talvez vocês conheçam, né, que tinha lá na escola, porque era do governo, que falava de um menino de asas, um menino que nascia diferente, que voava pelo mundo. Eu gostei tanto daquela história que um dia subi no chiqueirão de porco, pulei com um guarda-chuva, caí, né, no depósito de cocô de porco, que a gente chama de esterqueira, e aquela experiência foi muito divertida. Eu fui para a escola depois, né, a gente não tinha muito acesso a banho, essas coisas, né, vamos lembrar esses tempos do interior, acho que o interior de São Paulo deve ser muito parecido. E a professora, então, sentindo que eu tinha um cheirinho, ela disse, por que você tá com esse cheiro? Você tomou banho? Eu disse, tomei. Você lavou? Você lavei. Essa história está contada nesse livro. E por que a professora está sentindo esse cheirinho? Eu disse, professora, eu li um livro e pulei de chiqueiro e caí no cocô. E ela disse, você não entendeu o livro, né? A gente nasce e o leitor fala de um menino que tinha muita imaginação. E os livros nos trazem muita imaginação. E é isso que você tem que ter. Você é um menino muito imaginativo. Você gosta muito de escrever. Eu posso te trazer mais livros? Tu gosta de livro? Eu disse, gosto. E aí a professora que não desistiu de mim, que acreditou em mim, me trouxe muitos livros que transformaram minha vida, fizeram eu gostar de estudar. Eu gostaria muito de encontrar ela. Isso acontece também com vocês, professores. Talvez vocês aí acham que talvez não provoquem mudanças nas crianças, que talvez não adianta muito, que tem pouca chance. Mas acreditem nas crianças, não desistam delas. Toda criança precisa de um adulto e talvez seja você, professor, o único adulto que vai acreditar nela, que não vai desistir dela, que vai fazer com que ela pense que ela tem capacidade, gente. Nós, todos seres humanos, temos imaginação e temos sonhos. E isso basta para a gente chegar a qualquer lugar do mundo. Ter sonho e ter imaginação. Então, contando um pouquinho de como as histórias me mudaram, me transformaram em ser hoje um autor e ser hoje um editor. Inclusive, estamos fazendo um livro muito lindo do Léo Cunha, que vocês devem conhecer, logo estará por aí, que se chama Panapaná, sobre borboletas. Vou mandar para a Edilane para lá compartilhar com vocês esse livro chamado Panapaná, do Léo Cunha. Vocês não desistam das crianças. Acreditem nelas até o fim, tá? Sejam o porto seguro delas, talvez o único porto seguro que vai levá-las para uma vida diferente, uma vida cheia de sonhos. Eu queria mostrar para vocês, falando em leitura, esse meu último livro, O Gato Maluquinho, que fala justamente de um gato, que é o leitor, né? E do objeto que é o livro, e esse leitor, esse livro provoca transformação. O gato está lá dentro, é um gato que entra pela porta, vai viver suas aventuras como eu vivi, e a criança vive as aventuras no seu espaço, em qualquer espaço possível, como diz a Maria Montessori, né? Você pode construir a imaginação, e isso basta ter um espaço e uma mente fértil, provocada por alguém. E olha aqui, esse livro então mostra um pouquinho como os livros nos transformam, né? Tudo que entra pelo livro sai transformado. A borboleta entra no livro, sai assim, né? O coelho entra no livro e sai assim. Os gatinhos entram no livro, que o gato brinca com o rato, que é um gato muito diferente, né?
saem assim. O Saci Pererê entra no livro e sai virado redemoinho. É isso que acontece quando a gente tem contação de histórias, quando a gente tem uma professora que acredita na gente, quando a gente tem livros ou histórias de qualquer maneira, e quando a gente é provocado a imaginar, a sonhar e a transformar o nosso espaço, que pode ser absurdo, difícil, complexo, em um espaço mágico, como esse livro fala. E eu mostrei esse livro justamente que tem tudo a ver com o tema, né? Vocês vão ver que lá no fundo do livro, né, tem alguém vivendo aventuras. Olha ali, ó. Né? No seu cavalo, uma criança que é o leitor vivendo aventuras. E essas aventuras são mágicas, transformadoras. Por isso o livro começa com essa cartola aqui. E o livro vai terminar, professores, com, né, o gato aqui com o livro, o mago aqui, né, esse mago transformador que é o leitor, e o livro transforma tanto, a história transforma tanto, que até aquele cavalo que está lá cria asas. E o leitor, a criança que passa por uma provocação da imaginação e da história, olha o que acontece. Ela sai voando pelo mundo com seu livro. Isso é o que as histórias nos provocam. Aqui estão as orelhinhas dos aluninhos de vocês. Basta vocês acreditarem neles para eles viverem grandes aventuras. E por que não serem um escritor, um grande médico, um Papa Francisco, né? Que possam ser uma Madre Teresa de Calcutá, que possam ser um Gandhi. Talvez seja um só, professora. Talvez seja um só. Mas não desistam deles. Acreditem neles, na imaginação deles. E provoquem essa imaginação. Um grande abraço para vocês. Edilaine, muito obrigado, tá, por ter me convidado a conversar com as tuas colegas, com os teus colegas. Um abraço para os professores da IMEB, professora Maria Nazaré Pimentel, de Indaiatuba. E como a gente está falando do sonho, eu quero terminar com essa música que vocês podem cantar comigo, tá? Certo? Ó o refrão aqui, ó. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu. As crianças precisam de professoras e professores sonhadores, para que eles possam ser sonhadores, de um adulto que nunca desista deles. É só isso que eles precisam. Um grande abraço, professores. Espero um dia poder estar na escola de vocês.